Quero aqui fazer uma análise aprofundada sobre a canção Evangelho de Fariseus. Se você não tem paciência, não assista, o vídeo é um pouco mais extenso. Gravamos vídeos curtos, mas muita gente não compreendeu o que nós queríamos dizer. Não temos tempo para escrever e responder todos os comentários, então resolvi aprofundar um pouco mais no assunto. Para começar, não é um hino de louvor, de adoração a Deus. É uma música, digamos que, socio-eclesiológica, uma música que cobra que faz exigências sociais à igreja, para que esta ajude os necessitados, enfim. Muito parecido com aquelas canções, podemos citar aqui, por exemplo, Legião Urbana, na década de 80, início ali dos anos 80, quando gravou a canção Que País é Esse? Era uma crítica voltada para o Estado. E desta feita da cantora Aimee, a qual eu não conheço, mas uma figura maravilhosa. A gente vê que é uma pessoa muito meiga, carismática, enfim, tem cheiro de gente, Ela tece uma crítica social, porém cobrando a igreja. Então, uma canção socio-eclesiológica que tem virtudes notáveis. É uma canção que viralizou, chamou a atenção do público, chamou a atenção não só da igreja, mas do Estado para o Marajó, apesar de que a igreja já vem atuando no Marajó. Eu mesmo, por exemplo, já contribuí com o projeto Campos Brancos, que trabalha no Marajó há 9 anos, evangelizando, resgatando vidas, pessoas para Cristo. Projetos da Assembleia de Deus em Belém também, que vem trabalhando há bastante tempo, construindo casa para pessoas carentes. Dezenas de igrejas evangélicas estão ali presentes. Até a Igreja Católica também dá um show ali na Ilha do Marajó, trabalhando já há muito tempo. Então, dá a impressão que a cantora diz que nada está sendo feito pelo Marajó, mas está sendo feito sim, certo? Ok. Então a canção conseguiu chamar a atenção da igreja, das autoridades, de forma mais especial para a Ilha do Marajó. Isso é louvável, essa discussão deve ir a público, porém queremos dizer que tem tantos Marajóis por aí, Eu trabalho missionário há tanto tempo, já vi tantas situações que, meu Deus do céu, está cheio de Marajóis por aí, mas é uma situação específica e a cantora está de parabéns pela sensibilidade poética e por ter chamado a atenção para esta realidade ali no Marajó. Acredito que a canção ela alcançou públicos diversos. Alcançou público que não tem nada a ver, alcançou públicos que não fazem parte do meio religioso, alcançou público que está devendo de fato e deve se fazer cobrança a estes. Então a canção ela teve um alcance plural, Porém, nós gostaríamos de analisar algumas coisas aqui nessa canção. Tem pontos super positivos, mas as pessoas elas pensam que a Aimee descobriu a roda, dá a impressão que está tudo errado, a canção é reducionista, como disse, ela pega a água suja da banheira com a criança ainda dentro e joga fora, então há uma mistura muito grande na canção. Muitas pessoas nos acusaram dizendo que nós estamos levando por viés político, mas a canção é extremamente política. Para início de conversa, como disse, não é um hino de adoração a Deus, ela toca em pautas religiosas, mas ela toca também em pautas políticas. Ela fala da Amazônia pegando fogo, ela fala de animais morrendo. Então, existem N pautas diversificadas nesta canção, além da esfera religiosa. A canção também, além desses pontos notáveis, que são dignos de destaque e reconhecimento, ela possui erros, no meu modo de ver, históricos, erros teológicos e etc. Por exemplo, ela diz, fazemos campanha para nós mesmos. É errado fazer campanhas para nós mesmos? Qual o problema de fazer campanha, de orarmos por nós mesmos, pelos nossos parentes, irmãos, amigos? Qual o problema? A Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família da fé, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está na Bíblia, quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então fazer campanha para nós mesmos não é pecado. Qual o problema? A Bíblia vai nos dizer, lá em João 1:41, capítulo 1, verso 41, que quando Jesus encontrou o André e chamou para ser seu discípulo, a primeira coisa que o André fez, sabe o que foi? Foi procurar Simão Pedro, seu irmão, e disse a ele, achamos o Messias. Primeira coisa que ele fez, cuidar da sua família, fazer campanha para ele, buscar o seu irmão. Nosso primeiro campo missionário é a nossa família. E pior que tem gente que nem isso faz. Lá em Jó 42:10, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. A Bíblia nos diz ainda mais
Lá em Tiago 5,16, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, orar por nós mesmos não há problema. O problema mesmo é quem nem ora pelos seus, nem faz campanha para os seus. Entendo que há exageros em muitos lugares, super campanhas, hipercampanhas, muitas igrejas fraudulentas. Tem igreja sim que está se importando mais com os dízimos do que com os irmãos. Verdade, minha filha. Verdade seja dita. Agora, não podemos ser reducionistas. A cantora parte de uma realidade que ela está vivendo no Marajó e generaliza, certo? A canção, ela surtiu um efeito muito negativo nesse aspecto, nesse país que as pessoas odeiam tantos cristãos. Por exemplo, quem é que está alegre? Quem é que está dando glória por essa canção agora? Os esquerdistas, os comunistas, as feministas, o movimento LGBT. Quem é que está alegre, feliz com essa canção agora? São os ateus, são os desigrejados, são os inimigos da causa de Cristo. Pergunto, algum deles estão se convertendo? Algum deles está vindo ao público aceitar Cristo como Salvador? Não, não estão vindo. Então ficando piores ainda. Então esta canção, ela possui muitos furos. Um deles, por exemplo, é o saudosismo. Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, de canção, de letra, dá a impressão que no passado tudo era perfeito. E hoje está tudo errado. Mas só que ela chega a dizer, para minha surpresa, uma contradição na canção, ela chega a dizer que nós oramos errado há séculos. Já estou pulando aqui essa parte. Oramos errado há séculos. Parece ser uma saudosista. Uma pessoa saudosista é aquela que diz: era legal no passado, era tudo bom no passado. No passado a igreja era melhor, não tinha erro. Lembrança só do passado. E no presente nada presta. Mas ela diz que nós oramos errado há séculos. Minha filha, nós oramos errado há séculos. Meu Deus, ela está dizendo que os movimentos da igreja na história, os grandes avivamentos, os grandes avivalistas, como Charles Spurgeon, Moody, que é 1 milhão de almas, evangelista do século XVIII, século XIX, todos os grandes avivamentos que varreram o país de Gales, avivamentos que varreram a Inglaterra, avivamentos que mudaram a história do Brasil, né, como, por exemplo, o pentecostalismo, avivamentos que aconteceram em toda a Europa. Ela disse que foi errado. E tem cristão que está deixando passar isso aí. E não é um erro, é um equívoco. Acredito que se essa jovem compusesse um hino nos dias de Jesus, ela ia dizer que estava tudo errado no grupo de Jesus. Mulheres ricas, diz a Bíblia, sustentavam Jesus com os seus bens. O Judas traiu Jesus, o Tomé era incrédulo, o Filipe era desatento, não aprendia nada, o Pedro era raivoso, era um zelote, João e Tiago eram filhos do trovão. Em outro momento, Paulo discute com Pedro, briga e se separa. Eu acho que ela ia fazer uma canção dizendo que estava tudo errado no grupo de Jesus. É um perigo esse tipo de canção, porque ela leva a um tipo de anarquismo, certo? O anarquismo, ele é contra qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de organização. É tudo que Satanás quer, a desorganização da igreja. É isso que essa canção, muito embora não seja a intenção da cantora, está promovendo, por exemplo, nos desigrejados. Isso é perigosíssimo. Se a igreja não fazer nada pelos perdidos, você acha que os desigrejados vão fazer? Materialistas, amantes do dinheiro, muito mais do que aqueles que estão administrando, porque não ajudam em nada na obra de Deus, muito menos Marajó. Porque eu acredito que se a Aimee ou os desigrejados vivessem nos tempos de Paulo, também iam cantar essa canção, ficar alegre. Porque nos dias de Paulo tinha um camarada lá em Corinto que traçava a mulher do próprio pai. A Bíblia não nega os escândalos. Jesus diz que eles são inevitáveis. Certo? Irmão que dava parte de outro denunciava em tribunal humano, certo? Confusão, litígio, acepção de pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que havia uma briga no meio da igreja porque achavam ali que as viúvas hebreias estavam sendo privilegiadas em detrimento das helenísticas, que eram gregas. Então, se a Aimee visse isso ali, e ela ia dizer: está tudo errado com Paulo, está tudo errado aqui em Atos dos Apóstolos, está tudo errado com o grupo de Jesus, estão orando errado, há erros aí, há bagunça aí. Você entende o reducionismo? Você entende o problema da canção? Você é evangélico, abra os seus olhos, para de ser menino na fé. Ela não está descobrindo, ela não descobriu a roda, há contradições nessa canção. Existem falsos pastores, existem falsos ministérios, mas se você estiver em um que valoriza mais o financeiro do que os irmãos, cai fora, meu irmão. Sai fora, racha fora em nome de Jesus. Deus não está nesse lugar. Agora, escândalo, erros, falhas sempre existiram na igreja. Mas ela disse que nós oramos errado há séculos. Então a igreja, em toda a história, está errada. Até o grupo de Jesus estava errado.
Até o discípulo está errado. Você entende a complexidade? A gente não pode analisar uma canção dessa apenas com uma emoção. Vá para a razão. Vá para a razão, meu irmão. Fazemos campanha para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, estocamos o maná. Estocar maná? Onde é que está na Bíblia dizendo que o maná era estocado? O maná não pode ser estocado. Ah, mas ela tirou uma licença poética. Mas há um exagero, há uma heresia aí. O maná não pode ser estocado, o maná se estragava. Outro sim, como disse o teólogo Ciro Sanz e Borges, o maná é símbolo da palavra de Deus. Né? Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que bom, estocar a palavra é bom, é positivo, para não pecar contra Deus. Então, nesse sentido, seria coerente. Mas o maná, lá de Êxodo 16, não podia ser estocado porque ele estragava. Ele ficava estragado, não podia ser estocado. Então, é uma contradição. Por exemplo, mas aqui embaixo, os dízimos importam mais do que os corações. Ela não critica o dízimo, ela não é contra o dízimo. Muita gente equivocou-se quanto a esse ponto aqui. Ela está sendo contra a gestão do dízimo, a administração do dízimo em muitos ministérios por muitos pastores. Eu também estou radicalmente contra a forma de administração de muitos líderes e muitos ministérios em nosso tempo. Acredito que as pessoas devem ser mais valorizadas, deve se investir mais em obra missionária, deve se investir mais em missão, investir menos em cimento e tijolo, investir mais em pessoas, investir mais na formação de obreiros, na manutenção de obreiros, porque dá a impressão que todo pastor nesse país é rico. É um número pequeno, meu amigo. A grande maioria trabalha para poder se manter, vive de um salário, 2 salários mínimos, 1,5 salário. Você está aqui diante de um que sou um homem jovem, tenho 36 anos de idade, mas a minha vida inteira, praticamente, até aqui, foi implantando trabalhos, fundando trabalho, onde não tinha renda, lugares onde tive que trabalhar para me manter e etc. Carregando cadeira nas costas, fazendo linha de carro para poder se manter, vendendo acessórios de celular e coisas mais, e amando as almas, amando as vidas. Mas se a gente publicar muito isso, é chamado também de fariseus. Né? Então, existem alguns equívocos quanto à administração. Eu sou um crítico de ministérios grandes, midiáticos inclusive, que estão administrando os dízimos erradamente, equivocadamente. Mas prestarão contas com Deus. O dever do fiel é ser fiel. Se alguém quer ir para o inferno, eu sendo fiel para com aquilo que a palavra de Deus diz, e alguém está administrando errado, ele que se perca. A minha parte, o meu compromisso, eu estou fazendo com Deus. Ela continua aqui, eu ia seguir uma ordem aqui, mas acabei saltando aqui. Enquanto ele está querendo, né? Quem nós pensamos ou nos preocupamos? Oramos errado a século? Já falei essa parte aqui. Há um evangelho de fariseu, cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Aí vem aqui, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande serra. Tem muito ceifeiro lá. Dá a impressão que a imita dizendo que não tem ninguém, ó. Tem dezenas. A Amazônia queima, quer dizer que a Amazônia queima é um problema da igreja. Meu Deus, a Amazônia está queimando, a culpa é da igreja. Animais estão morrendo, crianças estão morrendo. E o problema é o ego dos irmãos, a igreja é a culpada. É aqui que entra um problema gravíssimo, porque tudo que não estou dizendo que a AME teve essa intenção. Ela está em um contexto ali, regional, e ela generaliza o todo a partir do seu contexto. Ela é reducionista. A Amazônia pegando fogo, a culpa é do ego dos irmãos. Não seria isso um flertamento com a agenda esquerdista global da ONU, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU? É estranho. Não seria isso aqui um tipo de evangelho estranho, esquisito, progressista? Não seria isso um gramscianismo disfarçado? Não sei se você conhece a teologia da missão integral. Ela diz que a igreja não tem que ter nada espiritual. A igreja tem só para distribuir cesta básica, cuidar das florestas e largar o espiritual de lado. Quem foi que orientou a IME? Como é que é o nome da mulher, meu Deus? A IME. Quem foi que orientou ela? Ela aprendeu isso aqui com quem? Da onde é que ela tirou esse discurso? Que a Amazônia queimando, aquecimento global, há uma crítica aqui disfarçada ao agro. Quem foi que ensinou isso para ela? Aprendeu com quem? Com Caio Fábio? Aprendeu com quem? Caetano Veloso? Com quem foi? Em que escola? Quem foi o orientador dela? Da onde ela tirou essa ideia? Ela disse que foi no quarto chorando e Jesus falou com ela. Será? Se partir de uma experiência revelatória a partir do quarto, a experiência é boa, é positiva com Deus, mas ela tem que ser analisada à luz da Escritura. O Espírito Santo é como um rio, mas a palavra de Deus é as margens desse rio. O rio não pode ultrapassar as margens, porque ele causa estrago.
Ele invade casas, ele invade plantações, criação e arrebenta com tudo. Então a gente tem que analisar essa experiência dela, na qual compôs esse louvor, à luz da Escritura. Respeita a sua experiência, mas não a tenha como regra de fé. Um monte de evangélica aí sensibilizada. Ai, meu Deus, está tudo errado. A igreja está toda errada, acabou. A IB descobriu a roda. Meu irmão, pare de ser emotivo, meu irmão. Seja um pouco mais racional. Estude a palavra, um pouco mais de discernimento. Eu acho que o anticristo vai ter muita facilidade de enganar muitos evangélicos. Não estou chamando ela de anticristo. Não estou dizendo que esse discurso dela é intencional. Mas ela fala do sistema, ela fala de uma nova era. Se esse discurso dela não vem desse espírito da nova era, não vem do sistema esquerdista, de onde ela está bebendo? Que fonte é a dela? Ela fala no Djavan, um cantor lulista, esquerdista, de pautas progressista, marxista, ideologia que matou bilhões de cristãos. Não estou dizendo que ela é isso, mas esse discurso dela aqui não vem de revelação com Cristo, não. É outro espírito, né, que não ajudou a igreja em nada, não está coerente com a Escritura, e o responsável por queima, responsável por crianças sendo assassinadas, em primeiro lugar, claro, a igreja tem que fazer sua parte, está fazendo. Nunca é suficiente, mas são pautas do Estado. A igreja não pode bater de frente com pessoas armadas. A igreja não pode bater de frente com o tráfico. A igreja prega o evangelho que liberta. A igreja convence no campo das ideias. Mas da força, não. A força é com o Estado. Há equívocos aqui nessa canção que anda longe do seu hino. É uma crítica à igreja, ao evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Como é que é? Apodrecendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não apodrece, minha filha. O corpo de Cristo não apodrece, meu irmão. Apodrece. O que apodrece é a instituição. O corpo de Cristo, o cabeça do corpo é Cristo. Se o corpo está podre, o responsável é o cabeça. Então a cabeça também está podre. E ela está dizendo que Jesus está podre. O sangue não está coagulando. O cabeça da igreja, que é Cristo, não está dando conta de administrar o corpo. Você entende o tamanho da heresia, da porcaria que ela diz aqui nessa canção? Isso é um absurdo. Todo mundo é emocionado e eu não engulo. Quando a canção começou, eu até me emocionei, eu achei bonito. Mas aí eu fui fazendo diagnóstico, canalizando e comecei a encontrar essas bobagens. Essa é que é a verdade, certo? Lá em Apocalipse 19 diz que a noiva já está ataviada, a noiva já está pronta, minha filha. Os salvos de todas as eras, de todas as épocas, inclusive de hoje, já estão prontos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O corpo de Cristo é um reino espiritual. Ela confunde igreja visível com igreja invisível. Ela está confundindo ministérios, instituições com o corpo, que é espiritual. O corpo de Cristo não apodrece, porque o cabeça não está podre. Possa que haja muitas corrupções, como havia no dia de Cristo. Judas metia a mão na bolsa, roubava, como havia nos dias do apóstolo Paulo, certo? Sempre houve, mas o corpo de Cristo, os que são salvos de verdade, a igreja invisível, a igreja que está, essa daí, ela já está preparada. Não apodrece. Faltou Bíblia aqui, faltou a escola dominical antes de compor essa canção. Essa é a minha opinião a grosso modo. 18 minutos, tá longo aqui, certo? Mas basicamente é isso que eu tenho para vos apresentar. Tem muita coisa boa, mas tem muita bobagem. Tem muita bobagem, certo? Existe uma espécie de saudosismo, mas ao mesmo tempo tem uma contradição, uma mistura terrível. Eu entendo que há licenças poéticas e etc., mas essas licenças poéticas procuram trazer verdades do nosso dia a dia, ou verdades históricas, e existem muitas contradições, erros, heresias gravíssimas nesta canção. Pergunto, mais uma vez, quem é que está feliz com essa canção? Alguém está se tornando mais fiel por causa dela? Alguém está vindo do mundo? Tá não, certo? Então é discurso, ela não é isso, não estou dizendo que ela é isso. Eu acho que seja uma menina boa, uma pessoa afável, certo? Só está faltando a escola dominical, faltando cantar seus louvores com coerência com a Escritura, com coerência com a palavra. Há um reducionismo terrível, certo? Dando a impressão que tudo está errado, o sistema, todos estão errados. Como disse, se fosse no dia de Jesus, nem Jesus prestava na boca dela, porque era compadre de um ladrão, que era Judas, era compadre de Tomé, incrédulo. Se fosse no dia de Paulo, já falei aqui há pouco, que tinha escândalo mesmo, escândalo sempre houveram, mas o corpo de Cristo está firme, mais do que nunca. Amém? Vamos aguardar o tempo, vamos ver quais são os palcos que ela irá se apresentar. Tomara que se comporte bem, tomara que
faça direito. Tomara que não seja só mais um discurso de fariseu. É muito cedo, é uma menina jovem, que Deus a abençoe, toda a sorte do mundo para ela, mas ela não descobriu a roda não, certo? Ela está sujeita à crítica. Não estou querendo cancelar a sua pessoa. Eu acho que existe muita imaturidade no meio e eu acho que eu torço para que ela entenda melhor todas essas coisas com o tempo, certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.